Olá, bom dia, alunos do 7º ano. Antes de começar, desejo a vocês uma ótima semana e continuamos aqui na torcida para que tudo volte ao normal. Continuo também na torcida para nos encontrarmos muito em breve, que parece que está bem perto disso acontecer, e vamos dar continuidade ao nosso 5º capítulo, onde a gente vai fazer a segunda parte das condições de saúde. O capítulo aborda, na aula passada, a parte mais humana, que falava de discriminação, de mortalidade infantil, e falava de índice de desenvolvimento humano e tal. Agora nós vamos passar para a parte mais física, a parte mais corporal, que aborda um pouco das vitaminas que a gente começou semana passada, e aqui a gente vai dar muita ênfase à construção do corpo, que são os sais minerais e principalmente a água, que é o solvente universal, tá? Vamos lá? Tudo começou com a descoberta das vitaminas. Antes delas serem descobertas, sabia-se que os alimentos eram quem mantinha a saúde e que evitava a doença. Antes do século XX, as causas das doenças elas não eram bem conhecidas. Acontecia muito o surgimento de comunidades atacadas com escorbuto, com beriberi, e os médicos eles acreditavam que essas doenças elas eram de natureza infecciosa e não por carência alimentar. Pois afetavam muitas pessoas da mesma comunidade. Acreditava-se com isso que essas doenças eram de contágio de uma pessoa com a outra. Porém, começou a aparecer muito em marinheiros em longas viagens. Eles tinham uma dieta limitada a carne, farinha, bolacha, e os tratamentos, eles adoeciam bastante. Tá? Eles eram acometidos por umas hemorragias na gengiva e nas articulações. Eles tinham muita hemorragia e muitos morreram por perda acentuada de sangue. Os tratamentos eles eram inadequados e não curavam ninguém, porque eram tratamentos à base de medicação, achando que era doença contagiosa. Eram tratamentos à base de isolamento. Os pacientes eles eram isolados pelo fato também, repetindo, que achava-se que eram doenças contagiosas. A suplementação alimentar com frutas cítricas são aquelas ricas em vitamina C, laranja, limão, acerola, caju, elas todas são muito ricas em vitamina C, são conhecidas como frutas cítricas. Fazia com que muitos marinheiros morressem depois de sofrer hemorragias. Mas com essa suplementação, isso foi diminuindo um pouquinho. Vamos ver logo agora. Em 1747, esse médico, ele era escocês, ele descobriu que a ingestão dessas frutas, ela poderia prevenir esse problema. Ela poderia amenizar o derrame sanguíneo, a hemorragia. E poderia prevenir esse tipo de problema, mas nem todas as pessoas aceitaram essa colocação dele. Achando que bastava, para a questão da hemorragia, bastava uma boa higiene, uma boa limpeza e a prática de atividades físicas. Em algumas regiões da Ásia, Japão, China, muitas pessoas alimentavam-se apenas do arroz. Elas foram adquirindo beriberi, que é um outro tipo de doença. O arroz, depois de colhido, ele passa por um beneficiamento. O que é isso? Um descascamento. Eles faziam o descasque do arroz, consumia este arroz e as cascas eram descartadas. Porém, em 1884, o médico Kanehiro Takaki observou que os marinheiros que tinham uma dieta variada, a doença ocorria em menor escala.
Aí apareceu esse polonês, um químico polonês, que descobriu que tinha um composto presente dentro dessas cascas que eram descartadas, e esse composto poderia prevenir o beriberi. Foi esse pesquisador que propôs, então, o termo vitamina. Eram elementos que tinham em alimentos que não seriam consumidos, e esses elementos poderiam suplementar uma alimentação pobre em nutrientes. Começaram, então, as análises químicas das vitaminas. Começaram a aparecer novos instrumentos de análise clínica, e esses instrumentos possibilitaram o esclarecimento de algumas estruturas químicas das vitaminas, também com o auxílio de alguns microscópicos mais primários, mas foi com o auxílio deles que essas estruturas foram descobertas. As vitaminas, pelo menos a base delas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis, água, são vitaminas que podem ser dissolvidas em água. E lipossolúveis, gordura, são vitaminas que elas têm um pouco de impermeabilidade, elas são um pouco mais fortes, mas elas são dissolvidas apenas à base de gordura. As hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B. Por que a gente chama complexo B? Porque nesse complexo estão inclusas as vitaminas B3, B6, B9, B12, todas elas de suma importância, onde o complexo B ele é muito importante durante a mulher gestante. É ele que compõe o sistema nervoso do bebê que está em desenvolvimento. Ele está presente no ácido fólico. A grande maioria das grávidas tem que consumir ácido fólico durante a gestação. As lipossolúveis, nelas estão inclusas a vitamina A, D, K e E, que nós vamos ver no decorrer da aula. Também estão separadas, nossa alimentação está separada também em dois grupos. Ela existe as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Toda a nossa alimentação, o nosso organismo é formado por várias substâncias orgânicas e inorgânicas. Entre as substâncias orgânicas, elas fazem parte do nosso organismo, e podemos destacar esses grupos aqui, que são os carboidratos, aminoácidos, lipídios e proteínas, tá? São grandes grupos, onde um depende do outro, mas o essencial são as proteínas, carne, queijo, leite e derivados. Dentre as substâncias inorgânicas, aí a gente entra no nosso contexto, estão os sais minerais. Eles são de suma importância na variedade do nosso cardápio. São também encontrada a água, nas substâncias inorgânicas tem a água, e são substâncias muito mais simples. Elas são muito simples e são de fácil absorção pelo organismo. Os minerais, estão as vitaminas, estão os legumes, estão vários tipos de alimento que são muito fáceis de serem digeridos. A substância inorgânica, ela é de origem mineral, ou seja, estão presentes todos os legumes, todas as frutas, verduras e tal. E a substância orgânica é de origem vegetal ou animal, ou seja, ela é de origem carnívora ou herbívora. Estão as carnes, estão os vegetais, estão os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Mas o essencial para o nosso corpo, de tudo que a gente consome, é esta mocinha aqui. Sem a água, ninguém consegue sobreviver, porque vai sofrer um processo de desidratação intensa. E dentro da água também existem muitos sais minerais que não estão presentes na alimentação.
Vamos começar a vê-los. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas, como foi dito agora há pouco tempo. Eles desempenham variadas funções no nosso organismo e nos organismos de todos os seres vivos, não só do ser humano, de todos os seres vivos. São considerados os construtores do corpo. Sem os sais minerais, o corpo ele vai sofrer, vai ter um prejuízo muito grande. A maioria das indicações nutricionais, ou seja, a maioria dos cardápios elaborados pelos nutricionistas, apontam para a necessidade de ingestão desses sais minerais. Qual é o papel desse alimento no nosso corpo? A gente vai ter a resposta no decorrer da aula. Qual a importância deles? Diferente dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, eles são substâncias inorgânicas, porque esses aqui são substâncias orgânicas. São solúveis em água, os sais minerais eles são de fácil solubilidade na água. Entre os principais, que são essenciais para o nosso corpo, estão cálcio, muito importante na construção dos ossos e dentes, ferro, muito importante na circulação sanguínea, sem o ferro a gente adquire anemia, potássio, muito importante nos músculos, sem eles a gente vai adquirir muitas câimbras, sódio, que são os sais, iodo, muito importante para o funcionamento da nossa tireoide, e flúor, muito importante na camada de esmalte que tem por cima dos nossos dentes. Importantes nutrientes com funções vitais, sem eles a gente não sobreviveria, e é essencial para a construção corporal. Tem uma atuação fundamental nos ossos. Sabemos que os bebês, quando nascem, eles não têm os ossos totalmente perfeitos. Por quê? Porque ele nasce um bebezinho e ele vai ser um adulto. Então, esses ossos precisam se esticar. Esses ossos precisam aumentar de tamanho. Então, ele não, enquanto o bebê não é osso ainda, é cartilagem, tá? Então, vai adquirindo a base de cálcio, vão se formando os ossos para poder crescerem, as crianças crescerem saudáveis e com os ossos muito fortes e rígidos. Sem eles, as reações, sem os sais minerais, as reações metabólicas ficariam muito lentas e não seriam efetivadas. O que é isso? As reações metabólicas, tudo que a gente come é consumido por algumas reações químicas que sofrem dentro do corpo. Quem faz isso? As enzimas digestivas. Sem os sais minerais, essas enzimas não funcionariam e essas reações não aconteceriam, o nosso corpo não processava o alimento consumido e a gente não iria sobreviver. O processo de crescimento e desenvolvimento corporal, claro, também seria extremamente prejudicado. Quais as funções dos sais minerais? Tem muitas funções e cada um, eu já falei mais ou menos, cada um tem a sua função extremamente importante. Cálcio e fósforo formam os ossos e dentes, como já foi dito, além de atuarem no funcionamento dos nervos e músculos. Sem eles, cálcio e fósforo, nervos e músculos também seriam prejudicados. São encontrados em abundância em todo o alimento derivado de laticínios, derivado do leite. Leite branco, ossos brancos. Leite branco, dentes brancos. Por que são brancos? Porque são ricos em cálcio. Nas hortaliças de folhas verdes, brócolis e espinafre, nos ovos também a gente encontra bastante cálcio e fósforo. O ferro também, muito importante na formação da hemoglobina no sangue. A hemoglobina, a hemácia, ela é responsável pelo oxigênio que passa pelos nossos vasos, pelas nossas artérias, pelas nossas veias. Quem faz isso? O ferro. Quem já teve algum problema que por acaso sentiu gosto de sangue na boca, vocês vão perceber que existe um gostinho de ferro, porque o sangue ele é riquíssimo em ferro. Tem fontes
no fígado, para quem gosta de comer fígado, extremamente rico em ferro, no rim do boi, coração também do boi, em ovos, leguminosas, nozes, frutas secas e azeitonas. Dentre os sais minerais, a gente vê a taxa de ferro muito alta na beterraba. A beterraba, até pela cor dela, também tem alto teor de ferro. Outro, para quem gosta também, o açaí é extremamente rico em ferro. O feijão, entre as leguminosas, o feijão com caldo mais grosso, ele é muito rico em ferro também. Portanto, vamos cuidar da nossa alimentação. Aqui estão os alimentos ricos em ferro, alguns deles. Vamos para frente. Potássio. Meninos que gostam de esportes. Meninas que gostam de esportes. Para exercer algum tipo de atividade competitiva, tem que tomar cuidado com o potássio. O potássio, ele é muito importante na musculatura do corpo e é o potássio que previne câimbras, tá? Junto com o sódio, regulariza as batidas do coração, porque o coração é um músculo e o músculo depende de potássio e do sistema muscular. Na banana, principalmente a banana, é riquíssima em potássio. Quem é mais curioso, que gosta de observar algum tipo de esporte, no tênis, por exemplo, muitos jogadores de tênis, eles consomem muita banana, porque eles abusam do braço que usa durante o jogo. A falta da banana provoca uma fraqueza muscular. Não tem potássio, músculo fica fraco, músculo vai virando água e vai perdendo a potência muscular. O sódio, ele é muito importante, mas ele também é um vilão. O sódio, ele é muito rico em sal. O principal sódio é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, extremamente perigoso para a pressão arterial. Mas ele impede o endurecimento do cálcio e do magnésio. Vamos entender isso aqui. O cálcio, ele é muito importante para os ossos. Mas os ossos não podem ser extremamente duros, porque se os ossos fossem muito endurecidos, muito duros, eles corriam o risco de quebrar muito fácil. É o sódio que mantém um pouco de maleabilidade nos ossos na hora de uma pancada. Previne a coagulação sanguínea, porque o sal, ele meio que desmancha a grossura do sangue. Fontes: todos os vegetais, queijo, nozes e aveia. A falta de sódio provoca câimbras e retardamento na cicatrização de feridas. Por quê? Porque ele previne a coagulação sanguínea. Ele previne que o sangue fique grosso, tá? Esse é o símbolo do sódio. Iodo, também de grande importância, ele que cuida do funcionamento da nossa tireoide. As crianças e adolescentes hoje em dia correm muito risco de serem portadores de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Vocês vão ver isso no ensino médio, vocês vão ver com mais rebuscada a explicação desses sais minerais lá no ensino médio. Ele é essencial para o ser humano, é o mineral necessário para a síntese de hormônios da tireoide, contribui para regulações de várias funções indispensáveis no organismo, controla a produção de energia e o crescimento do corpo, porque a glândula tireoide, que também auxilia no crescimento do corpo, tem algumas crianças e adolescentes que por problema de tireoides não conseguem manter uma altura boa, eles ficam normalmente muito baixos. Fontes: agrião, cenoura, frutos do mar e peixes. E a falta provoca o aumento da tireoide, que a gente chama de bócio. Isso aqui é uma doença, bócio é um edema, é um inchaço, tá? Então, provoca, a falta de iodo vai provocar isso aqui. A gente, além de encontrar
nos alimentos, encontra nos suplementos, mas isso aqui apenas diante de prescrição médica. Flúor previne a dilatação das veias, para que nossas veias não se dilatem. Não sei se vocês já perceberam, em algumas comunidades tem pessoas que nas pernas têm uns nós, uns nódulos nas veias. Isso pode ser falta de flúor. Previne também cálculos na vesícula, pedra na vesícula, provocada por excesso de gordura, e provoca também, previne também a paralisia. A necessidade corporal é pequena de flúor e ela é comumente prescrita para gestantes no desenvolvimento de cálcio dentário dos bebês. Participa da formação de ossos e dentes e está presente em todos os alimentos, e em muitas cidades ele é adicionado à água encanada. A água também ela é fluorada, ela é rica em flúor, além de cloro, como medida auxiliar para a prevenção de cáries, tá? O flúor, ele está abundante no creme dental. Porém, as pessoas, para escovar os dentes, elas escovam de maneira errada. O creme dental na escova, ele não é para ir para debaixo de água corrente. Ele é para ser escovado seco mesmo, porque o flúor, ele só fica em cima do creme dental. Botou embaixo da torneira, o flúor vai embora. A gente pode explicar isso quando tiver de forma presencial na sala. E aí vem ela, a água. Ela é o mais importante de todos. Sais minerais, a falta de um a gente substitui com outro. Alimentos, a falta de um a gente substitui com outro. Mas a água, ela é insubstituível. As transformações químicas necessárias à manutenção da vida somente são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas em água. No sangue, nutrientes e outras substâncias são transportados dissolvidos no plasma, cuja maior parte do plasma é água. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água. Vejam só, deixa eu dar uma paradinha aqui. Os nossos rins, são dois, eles fazem a filtragem do corpo. Para que eles façam a filtragem, tem que ter a presença de muita água. Quem vai ao banheiro percebe, tem dia que a urina está mais amarela, tem dia que a urina está mais clara. Se a urina tiver muito amarela, cuidado. Falta de água no organismo. Esse é o sinal que está faltando água no organismo. Bebam muita água. A água nunca é demais. Ela nunca é demais. Então, começa a beber água, começa a lavar o organismo, começa a tirar todas as toxinas que estão presentes nele, principalmente o sal, principalmente o sódio, e é eliminado pela urina. Por isso que tem que ter muito cuidado. É importante que nosso corpo esteja sempre muito hidratado para a obtenção de todos os nutrientes de que necessita. A fim de se manter saudável, é preciso uma dieta variada, claro, é enriquecida com água, além de ser diversificada, uma alimentação equilibrada, contém as quantidades adequadas de calorias e nutrientes. Já foi dito isso aqui. Nos cardápios elaborados pelos nutricionistas ou pelos nutrólogos, eles são sempre regados a muita água e sais minerais. Vamos aos aminoácidos. As proteínas são formadas pela união química de muitas partes menores. Partes menores de proteínas, aminoácidos. Uma única proteína, ela pode conter centenas ou milhares de aminoácidos. Os aminoácidos, Os aminoácidos são essenciais para a vida humana, pois eles são considerados os tijolinhos que se constroem as proteínas. Também estão inclusos na construção do organismo, por isso que são considerados tijolos. Alimentos de origem animal como peixes, carne, queijo, ovos, leite e derivados
possuem proteínas completas. Tem um alto valor biológico e possuem quantidade adequada dos aminoácidos essenciais. As proteínas, elas são os alimentos mais difíceis de serem digeridos, de serem quebrados. Quase toda a alimentação ela é transformada em micromoléculas. Só que as proteínas, elas são macromoléculas. São moléculas gigantes e é por isso que são difíceis de serem digeridas. Tem que ser ingeridas com muito cuidado. Percebam que num dia de churrasco, ao consumir muita carne, a pessoa fica farta o dia inteiro e entra à noite sem conseguir comer mais nada, porque a carne é uma proteína, certo? Também deve-se tomar cuidado com o consumo excessivo de proteínas, pois apresentam altas concentrações de lipídio. Quem é o lipídio? Gordura. Chocolate tem que tomar muito cuidado com alto consumo, pelo fato dele ser riquíssimo em gorduras. Pode prejudicar quem? Os rins. Como já falei anteriormente, os rins são os filtros de tudo que a gente consome, então tem que ter muito cuidado. Já as proteínas presentes em determinada espécie vegetal não possuem todos os aminoácidos na proporção necessária. O bom funcionamento do nosso organismo depende desses aminoácidos, mas dos essenciais, e são apenas 9. A gente não vai ver agora, porque isso é assunto para o ensino médio. Vocês vão ver, que o nosso organismo depende de 9 aminoácidos essenciais. E aqui vem o casal perfeito. Alguns casais na alimentação são perfeitos. O mais perfeito de todos é o arroz com feijão. O arroz, como foi dito lá no primeiro slide, ele já foi encontrado benefícios nele que são também essenciais, em menor escala. Mas esse rapazinho aqui, o feijão, muito rico em ferro. O ferro é quem previne a anemia. O ferro é quem mantém o nosso sangue, o sangue do nosso organismo em perfeito estado. Uma dieta variada com mistura adequada de certos vegetais pode ser uma ótima fonte de proteínas, como é o caso deles dois. Uma parte de feijão para 2 de arroz sempre. Essa combinação fornece energia, também é uma fonte de proteína de boa qualidade e de baixo custo. Esses alimentos se complementam, pois são ricos em aminoácidos, os essenciais para o nosso organismo, e que os aminoácidos eles faltam nas leguminosas, eles estão em outros alimentos. É por isso que os alimentos têm que ser variados. Isso também vale para outras combinações. Entre cereais e leguminosas, por exemplo, macarrão com soja é um outro casal perfeito. Fubá com lentilha, outro casal perfeito. E tem outras possibilidades. Como sobremesa, o casal mais perfeito, como fala em Minas Gerais, é o queijo com goiabada. É o casal perfeito também. Para que a gente se alimente bem, nós temos que ter segurança alimentar. O que é uma população que tem segurança alimentar? Quando todos têm acesso a alimentos de ótima qualidade, todos, indiscriminadamente. Isso existe? Não, mas deveria ser assim. Na ausência das condições, ocorre a insegurança alimentar. O que não tem segurança, tem insegurança. Entre medidas tomadas pelos governos para garantir a segurança alimentar de uma população são disponibilizar alimento, isso é obrigação, disponibilizar alimento em quantidade e variedade suficiente para atender às necessidades das pessoas e apoiar sistema de produção agrícola de países menos favorecidos. Importar a produção agrícola de países menos favorecidos. É importante combater perdas e é muito importante combater o desperdício de alimentos na produção e no consumo. Nós que consumimos alimentos no colégio, a gente vê
que tem muita gente que põe um monte de comida, não come nem a metade. Temos que evitar o desperdício, tá? E a gente tá na mão um do outro. É a gente que consegue controlar um colega que está do lado desperdiçando. Pense nisso. Aí, enquanto a gente desperdiça, outra população precisa estar desnutrida porque não tem. A desnutrição é a falta de algum nutriente em quantidade necessária ao organismo. A falta de recursos para uma alimentação equilibrada ou ainda maus hábitos alimentares também podem causar desnutrição. Ingerir quantidade necessária de calorias, nós temos que ingerir, vocês adolescentes têm que ingerir em torno de 1.200 calorias por dia. A gente que já está adulto, podemos dizer assim, a gente tem que consumir uma quantidade menor de calorias. Ou mesmo quantidade acima do que seria o recomendado, não garante uma boa saúde. Pessoas obesas também podem ficar desnutridas. Não é o fato de ser gordo que é nutrido. Muitos obesos são extremamente desnutridos. Muitos magros têm um colesterol muito alto. Isso não é o correto. Não é sempre assim. Vamos ver agora. Outra causa da desnutrição são os vermes intestinais. Se tem muito verme, no caso da população muito pobre, as crianças são acarretadas por muito verme, até por causa da falta de saneamento básico. Muitos vermes causam desnutrição, porque o pouco que o menino se alimenta, os vermes consomem. Ele tem a incidência mais elevada, principalmente em pessoas que moram em regiões sem saneamento básico, acabei de falar. Esses parasitas consomem todos os nutrientes dos alimentos digeridos e causam problema no sistema digestório, dificultando a absorção. A desnutrição pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do organismo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. É complicado pedir a uma criança dessa para estudar, para sair dessa vida estudando, porque o desenvolvimento mental, emocional é muito pobre. Eles não conseguem, porque não tem comida. Se não tem alimentação, se não tem nutrição, o desenvolvimento psíquico, mental e psicomotor não atende. O risco de desnutrição na infância aumenta depois, no 6º, 7º mês, que é quando o leite materno é muito importante, parou de mamar, aí o risco de desnutrição aumenta. Enquanto está mamando, está nutrido. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Esse alimento contém tudo, todos os nutrientes, calorias necessários, além de ser isento, totalmente isento, não existe bactéria, não existe nada contaminante no leite materno e fornece anticorpos que protegem o bebê contra infecções. Aí vamos para ela, o vilão. Aqui o exemplo, né? A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Vários fatores podem contribuir para a obesidade. As principais causas desse problema é o consumo crescente de alimento extremamente calórico, o que a gente chama, principalmente na fase de vocês, de fast food. Os fast food são os grandes vilões do aparecimento da obesidade, principalmente a obesidade juvenil. São alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares, aliado ao sedentarismo. Nada contra aos videogames, mas hoje em dia, até devido à violência, as crianças estão muito mais
se detém muito mais as brincadeiras paradas, brincadeiras de televisão, brincadeiras de videogame, do que brincadeiras com atividades físicas. Isso é um grande aliado à obesidade. Os médicos utilizam vários critérios para verificar se uma criança, jovem ou adulto está obeso ou não. Aqui nós temos a causa central, obesidade. Ela provoca que tipos de doenças? Muitas. Hipertensão, colesterol alto, cálculo biliar, pedra na vesícula, depressão é um grande aliado a isso. Principalmente, dá uma pausa, principalmente crianças e adolescentes obesos são motivos de zoação, são motivos de chacota, são motivos de bullying nas escolas. Ao gordinho, infertilidade também pode ser causada pela obesidade. Problemas de coração, claro, o coração é um músculo. Ele só bate se ele estiver livre. Se ele estiver encapado por gordura, ele tem dificuldades de batimentos. Refluxo gastrointestinal. Quem não sabe o que é refluxo, é aquele líquido ruim, azedo, quente, que quando as pessoas às vezes arrotam, eles voltam, que queima a garganta e tudo, chama-se refluxo. A apneia do sono são as paradas durante a noite, durante o sono. Muitas pessoas que roncam muito têm essas paradas, param de respirar por alguns segundos. Chama-se apneia do sono. Diabetes tipo 2 são as principais, mas existem outras. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade aumentou 60% nos últimos 10 anos. As pessoas obesas têm maior risco de sofrer ataques cardíacos, já falei, pela dificuldade dos batimentos, e correm risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como pressão alta, por exemplo. Também estão mais sujeitas a desenvolver diabetes, que já foi dito no slide anterior, pedras na vesícula, problemas de coluna por causa do peso e problema nas articulações, principalmente as articulações inferiores, por conta do peso em cima de joelhos e tornozelos. Dados estatísticos indicam ainda que as pessoas obesas vivem em média muito menos do que as pessoas não obesas, as pessoas mais magras. Devem procurar o médico para avaliar o estado de saúde e receber orientações e as indicações corretas. O aumento da obesidade está ligado à mudança nos padrões de consumo. As pessoas substituíram alimentos à base de sais minerais, à base de vitaminas, alimentos saudáveis por alimentos processados, ou seja, alimento de fácil, encontra-se fácil no supermercado alimentos prontos. Qual o problema desses alimentos? Eles são riquíssimos em sódio, porque sódio é o que mantém, faz com que aquele alimento não se estrague, e isso é prejudicial. Esses alimentos passam por muitas etapas de processamento, com a adição de vários ingredientes, como corante, conservante e sódio, né? Que é o vilão. Biscoito, sorvete, chocolate, refrigerante, salgadinho, produtos enlatados, embutidos, contêm muitas calorias. Essas calorias também ajudam na manutenção do alimento enlatado. O processo é a facilidade de encontrar. É muito mais fácil que eu encontre um alimento pronto do que eu ter que pegar aquele alimento e ainda ter que passar. Nem o tempo hoje das pessoas, o tempo urge. Então a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente tem a vida intensa e costuma não perder tempo para fazer comida enquanto alimento fácil. Esses alimentos são prejudiciais à saúde. A propaganda frequente nos meios de comunicação e a praticidade estimulam o consumo desse tipo de alimento excessivamente. É preferível consumir verduras, frutas, ovos ou alimentos que passaram por limpeza
do que alimentos que passaram por pasteurização, embalagem, resfriamento, congelamento, como sucos de fruta, leites e queijos prontos. Leite de caixa, ele passou por processamento e ele tem muito sódio para mantê-lo ali sem que ele se estrague. Cuidado com as fontes de informação. Nem tudo que está na informação é verdadeiro. Nem sempre informação é confiável. Cuidado com essas informações sem serem oficiais. Dietas e fórmulas milagrosas não existem. Elas não existem. O que tem que fechar a boca também não existe. Isso aí não é verdade. A pessoa tem que emagrecer comendo. Comendo o quê? Alimento saudável. Esses produtos fazem a pessoa perder apenas água. Todo o corpo tem retenção de líquido. Faz perder água e não gordura, correndo o risco de uma desidratação e perda de sais minerais, entre outras complicações. Emagrecer em 17 dias, isso não existe. Emagrecer rápido, barriga, zero barriga e tal. E aqui é uma mera propaganda enganosa. Ninguém consegue passar muito tempo consumindo um tipo de alimento. As dietas são complicadas. Dieta à base de shake. Ninguém consegue ficar tomando shake o resto da vida. A pessoa tem que substituir. Algumas dietas recomendam esse tipo, o que não está certo, tá? O consumo é interrompido, porque a pessoa chega uma hora que enjoa. A pessoa chega uma hora que abusa aquele consumo. A dieta da sopa. Sopa no almoço, sopa no jantar, sopa no café da manhã. Chega uma hora que para. Dá um break naquela dieta. Volta a engordar tudo novamente. Dietas para emagrecimento e consumo de suplementos alimentares devem ser recomendados e acompanhados por médicos, por profissionais de saúde. Elas não podem ser consumidas por conta própria. Obesidade infantil. Problema sério. A obesidade não é apenas um problema estético. Não é um problema que incomoda, ele incomoda por causa de zoação de amigos, por causa de que a gente chama de bullying. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde. Diabetes infantil é um grande problema, problemas cardíacos. Muitas crianças hoje têm problemas cardíacos e problemas de má formação do esqueleto. Excesso de peso, problema de formação nos ossos e esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Crianças em geral ganham peso com facilidade devido a muitos fatores. Hábitos alimentares errados, não tem comida saudável, vão para os salgadinhos, vão para o biscoito recheado e vão para tudo que é de alimento pronto. Inclinação genética, herança genética, eu sou gordo porque eu puxei a família do meu pai ou a família da minha mãe. Sedentarismo, por conta das brincadeiras paradas que existem hoje em dia, excesso de jogos no computador, na internet, sei lá, distúrbios psicológicos, problemas de convivência familiar. Muitas crianças hoje têm problemas de convivência familiar, descarrega num alimento errado. As pessoas dizem que crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Não é verdade. Crianças obesas ingerem quantidade de comida, se for pequena, porém errada. Em geral, crianças obesas ingerem alimentos de alto valor calórico, não é alto valor nutritivo, é alto valor calórico, que não precisa ser grande quantidade para causar o aumento de peso. Aqui, o menino pensando, alimento saudável, alimento calórico. Ele fica pensando, tudo que é calórico é mais gostoso. Até mesmo porque a gordura é quem dá o sabor, um sabor bom aos alimentos.
Aí, grande parte da nossa alimentação aqui no Brasil e tem uma herança africana, até mesmo porque eles foram os africanos, junto com os portugueses, que construíram o nosso país. Por volta de 1525, muitas pessoas diferentes, povos diferentes da África, começaram a ser trazidos para o Brasil. Eles foram trazidos pelos europeus, vocês veem isso lá em história. O que os exploradores, os senhores de engenho e os grandes fazendeiros não previram foi o tamanho da contribuição que esses povos trariam para a nossa cultura. A gente está falando aqui de alimento. Eles trouxeram cultura em todos os sentidos, em dança, tudo mais. A gente está falando aqui de alimento. Grande parte do nosso cardápio são comidas herdadas pelos africanos. Fora isso, nós temos muita herança na religião, artes, música, principalmente na culinária. Na dança a gente pode mostrar para vocês a capoeira, o próprio frevo pernambucano, são heranças dos africanos. Na religião, a umbanda, todos esses candomblés, tudo é de herança africana, por aí vai. Vamos para o alimento. Até hoje, pratos de origem africana, como a feijoada, foi por décadas criado, a criação desse prato por décadas coube aos negros escravizados no Brasil. Historiadores, os professores de história, indicam que esse prato foi, na verdade, influenciado por portugueses. Por quê? Porque disse no nosso cotidiano que a feijoada foi herdada pelos africanos, porque era tudo que a Casa Grande não queria, os restos mandava para a senzala. E lá eles aproveitavam, no Brasil aproveitaram o feijão preto para fazer a feijoada. Influenciado pelos portugueses, não, porque a feijoada foi criada pelos portugueses, mas os portugueses usavam feijão branco. No Brasil a gente usa feijão preto. Aqui o acarajé também é de herança africana, extremamente consumido na Bahia. Hoje está consumido no Brasil todo, mas muito em evidência na Bahia. Queria agradecer, meninos, mais uma vez. Quinta-feira estaremos explicando e corrigindo exercícios. A agenda já foi para vocês com uma atividade, mas na quinta-feira essa atividade será enriquecida com outras questões. Não faltem a aula de quinta, que é ao vivo, e a professora está pedindo encarecidamente que vocês deixem ela trabalhar durante a aula ao vivo, ok? Beijo, amo vocês. Super ansiosa para nos encontrarmos.